na fé. Esses são os avisos, então. Eu convido a todos vocês para nós começarmos este culto de pé, em reverência, no sentido de que estamos diante de um momento especial para invocarmos a presença do nosso Deus triuno. Seguiremos, portanto, com a liturgia cantada na medida do possível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos a um momento que não pode faltar no nosso culto, que é o momento da confissão de pecados. Por mais que seja desconfortável nós lembrarmos que somos pecadores, falhos, mas ainda assim nós precisamos chegar diante de Deus confessando e ciente dos nossos pecados. Os nossos pecados, meus irmãos, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isso impede que Ele seja verdadeiramente o nosso pastor. Nossos pecados nos fazem confiar em nós mesmos e dar ouvidos a outras vozes que não sejam a do sumo pastor Jesus. Dessa forma, somos conduzidos para longe de Deus por causa dos nossos pecados e para a perdição das nossas almas. Tudo isso por causa do pecado que habita dentro dos nossos corações. Porém, amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus nosso Pai e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o supremo e bom pastor, que Ele nos conceda o seu perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e por amor de Jesus nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu tenho boas notícias. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor do seu nome nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Amém. Ainda de pé, nós faremos a leitura do Salmo para hoje. O Salmo é o de número 23. E como de costume, nós fazemos de forma alternada. Eu começo lendo o versículo primeiro e a congregação segue na sequência. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia
por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas E na terra paz, boa vontade para com os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, ó Senhor, unigênito Filho, Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa deprecação. Tu que estás sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós, porque só Tu és santo, só Tu és o Senhor, só Tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, é o Altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. O Senhor seja convosco E com o teu Espírito. Oremos ao Senhor. Todo-Poderoso Deus, Pai misericordioso, visto que despertaste da morte o pastor de teu rebanho, concede-nos teu Espírito Santo, para que, ao ouvirmos a voz do nosso pastor, possamos reconhecer aquele que chama a cada um de nós pelo nome e segui-lo por onde ele nos levar. Através do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.
Amém. Congregação, pode tomar assento? Nós agora ouviremos as leituras bíblicas. Leitura da palavra para o dia de hoje encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 até o versículo 47, onde diz: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Até aqui a leitura. A segunda leitura, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19 ao 25. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrerem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus o abençoará por causa disso, pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Senhor, Tu és meu bom pastor, que falta então terei nos campos cheios de verdor, das fontes beberei. Profusa graça quer estar ao frágil coração, Deus dá nos pés fazer andar na Tua retidão. E quando esteve escuro val da morte eu caminhar, não temerei angústia e mal, contigo a me guiar. Senhor, jamais me
deixarás, pois és meu Salvador, e sempre me consolarás com teu benigno amor. Bondade e graça, Redentor, aqui me seguirão. Terei na casa do Senhor eterna habitação. Convido aqueles que puderem a se pôr de pé para lermos o Santo Evangelho do Senhor. O Santo Evangelho está escrito em João, capítulo 10, versículos 1 a 10. Glórias a ti, Senhor. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Até aqui a leitura. Glórias a ti, ó Cristo. Confessemos a nossa fé no bom pastor, no Deus triuno, com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amém. Podem sentar? Agora eu convido aqui as crianças. As crianças para que venham receber a bênção para ir à escolinha. E aqueles que tiverem sua oferta, pode ficar à vontade. Vamos lá. Senhor, posso colocar? Pode colocar. Isso aí. 1, 2 de cada vez. Isso aí. Vem aqui, José. Vamos lá, calma. Sem pressa. Fica aqui, José. Feito? Vamos lá. Isso não pode. Não. Isso
Muito bem. Agora vocês vão receber a bênção para ir para a escolinha ouvir uma bela história sobre Jesus. Eu vou... Só um momento. Tá. Vamos fazer assim com a mão para receber a bênção de Papai do Céu. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Boa escolinha para vocês, tá bom? Pode ir com a tia, devagar, sem correr. Isso aí. Em preparação à mensagem, ouviremos o próximo hino. Pastor é o bom Jesus, jamais me deixará. As águas frescas me conduz e me protegerá. Jesus, minha alma quer nutrir com seu imenso amor, o meu caminho dirigir conforme o seu dispor. Se pelas trevas transitar, não temerei o mal. Meu cajado a me guiar, prossiga até o final. A salvação receberei do teu fiel pastor, eternamente habitarei na casa do Senhor. Como de costume, ficamos em pé. Que o verdadeiro guia da nossa vida nos mantenha firmes em reconhecer a sua voz. Amém. Podem sentar. No mundo em que vivemos, existe grande diversidade em várias áreas. Existe entre elas a diversidade de crenças, da fé, de religião. Em meio a tudo isso, precisamos de um norte. No Evangelho, Jesus está dizendo que muitos guias que surgiram antes dele não eram guias verdadeiros. E que apareceram muitos supostos pastores para guiar o rebanho de Deus. Da mesma forma, encontramos ele dizendo que apareceriam falsos mestres depois da sua partida. Isso em Mateus 24 nós vemos muito claramente, no seu último sermão. É sobre isso que trata o Evangelho de hoje. Será que em meio a tanta diversidade de ensinos a respeito de Deus, precisamos reconhecer a voz do nosso Supremo Pastor? No Evangelho que nós lemos há pouco, João 10, Jesus está falando para pessoas que ouviram muitos falsos mestres e que muitas vezes ficava difícil até saber em quem confiar. Em sua época, haviam seitas judaicas que discordavam em várias coisas. Os fariseus, que eram líderes entre os judeus, que presidiam sinagogas, locais de culto, essa classe era acusada por Jesus de hipocrisia em vários momentos.
Eles também criaram leis que não existiam conforme as leis de Deus em sua palavra. Existiam também escribas. Estes eram mestres e intérpretes das Escrituras. Eles lidavam com o texto bíblico de uma forma mais direta. Mas também vemos entre eles aqueles que queriam pôr Jesus à prova. Eles também são assim como os fariseus, acusados por Jesus de distorcerem as Escrituras. Havia os zelotes. Estes buscavam a justiça através da espada, por exemplo. Assim como os sicários, eram uma espécie de terroristas judaicos que queriam a liberdade do povo através da violência e afirmavam que eram direcionados por Deus para isso. Encontramos também os essênios. Esses eram voltados para profecias a respeito do fim. Há quem confunda João Batista com um deles. Cada grupo fazia seus recortes a respeito do que Deus queria para as pessoas. Recortes da própria Escritura Sagrada. Assim como os saduceus, que só aceitavam o Pentateuco, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, eles faziam recortes da Escritura. E eles eram sacerdotes. Não acreditavam, por exemplo, na ressurreição de Jesus. Doutrina cara entre os seus ensinos a respeito da Escritura e dos ensinos apostólicos também. Os samaritanos também só reconheciam os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, de Gênesis a Deuteronômio. Porém, com interpretações diferentes, pois estes entendiam que o culto era para ser feito apenas em Samaria, enquanto que os saduceus diziam que era para ser feito em Jerusalém. Essas não eram todas as diferenças, haviam outras. Bem como supostos profetas que reuniam o povo, prometendo feitos extraordinários e enganando a muitos. Um fato é relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que fala de pessoas, vultos, homens que se levantaram, afirmando serem guias que o povo deveria seguir. E diz o texto, algum tempo atrás, surgiu certo Judas, certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e os seus seguidores se dispersaram. E o movimento não deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas na Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo se dispersou. Era difícil saber ao certo quem estava com a verdade. Os homens precisavam de um guia, precisavam de Deus. Havia uma promessa feita ao povo de Israel de que Deus lhe daria pastores de acordo com o seu coração, que pastoreasse com conhecimento e inteligência. Essa profecia está em Jeremias 33:15. Jesus, ao olhar para o povo de Israel, diz que são como ovelhas que não têm pastor. Em Marcos 6:34. Isso mostra como o povo estava vulnerável a todo tipo de supostos líderes, profetas e seitas. O homem tem a necessidade de se chegar a Deus. E quando não há direcionamento verdadeiro, a cegueira permanece. Isso acontece por causa dos pecados. Nós, sozinhos, somos deixados a acreditar e seguir tudo o que vemos e ouvimos. Porque, como diz Paulo em 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeçam a eles a luz do Evangelho. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59:2. Naturalmente, nós e todos os homens somos, como disse Jesus, sem pastor que nos conduza a Deus. Somos como ovelhas sem água pura e sem pastos verdejantes. Dessa forma, somos sujeitos a permanecer sempre na escuridão, em ambientes hostis, como ovelhas perdidas, sujeitos à morte por causa de falsas crenças, falsos ensinos
Isso é tão sério que Jesus adverte seus discípulos a terem cuidado com o fermento dos fariseus, se referindo à doutrina deles, em Mateus 16. Paulo também adverte os filipenses contra as vãs filosofias. Uma doutrina estranha leva a uma cegueira espiritual, ou pelo menos a não sair dela. Em nossos dias, não é diferente. É comum vermos ao nosso redor, no mundo que vivemos, várias doutrinas, várias crenças, vários líderes e seitas. Há aqueles como os fariseus que criam novas doutrinas, segundo os homens, colocam leis onde Deus não colocou, viram legalistas e levam outros a andarem da mesma forma, dizendo que só é de Deus quem come isso ou aquilo, quem se veste assim ou assado, quem frequenta este ou aquele lugar. O fato é que, como cristãos, somos regidos pela graça de Deus, o qual nos conduz à teologia da cruz. Porém, facilmente encontramos ensinos da teologia da glória, que buscam conduzir os homens a Deus através das suas próprias obras. Obras de suposta justiça, ocultando a doutrina da justificação pela fé e dos salvíficos méritos de Cristo. Vemos também hoje em dia aqueles que são como os saduceus, que não creem em ressurreição dos mortos no futuro. Em lugar disso, preferem acreditar em reencarnação, doutrina rejeitada pela igreja cristã, negando assim o juízo final e também a justificação pela fé, bem como os méritos salvíficos de Cristo, entendendo que através da reencarnação se busca um autoaperfeiçoamento por meio de obras e um desenvolvimento interior separado do novo nascimento, segundo o batismo que há em uma única vida: espírito, alma e corpo. No Cristo que uma vez por todas morreu e ressuscitou, para trazer com ele os que dormem e aguardam a ressurreição. Vemos aqueles também que, como os samaritanos, dizem que o culto só pode ser feito em tal lugar, afirmando assim que só há salvação naquele determinado grupo. Eles negavam as profecias que foram feitas em Israel. Assim vemos, semelhantes a eles, os que dizem que são as únicas testemunhas de Deus e que fora deles não há salvação. Uma forte característica de uma seita, ou seja, de uma falsa religião, é que eles dizem que são o único grupo salvo. Diferente de tudo isso, meus irmãos, Jesus mostra em sua mensagem e vida que ele é o bom pastor e a porta das ovelhas. A forma em que ele prova que é o verdadeiro guia das ovelhas é que ele dá a vida por elas. Diferente dos falsos mestres, seitas, o Senhor toma da sua obra da cruz a autoridade de guiar as suas ovelhas. A característica da verdadeira mensagem, do verdadeiro pastor, e no centro da fé está Cristo, aquele que dá vida pelo seu povo. Graças a Deus temos uma estrutura doutrinária que aponta para Cristo e sua mensagem da cruz. Graças a Deus participamos de um culto em que o centro é a mensagem que nos salva. Temos tudo o que precisamos, a mensagem que diz que os nossos pecados estão perdoados por causa do nome dele. Não precisamos de outras vozes a não ser a do nosso pastor. Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e lhe seguem. Por isso podemos, ao ouvir outras vozes estranhas, nos afastarmos de tais ensinos e não darmos ouvidos. Não rejeitemos a voz do verdadeiro pastor que nos deu provas do seu amor por nós.
e nos guia a pastos verdejantes e a águas tranquilas e nos livra do abismo da morte. Ele mesmo nos deu sua água quando fomos batizados. Ele mesmo nos alimenta com a sua palavra para que estejamos fortes contra as ciladas do inimigo das nossas almas. Não abandonemos a fé que recebemos no nosso batismo, que foi produzida em nós por meio da voz do bom pastor em sua santa palavra. Cremos que Jesus guia a sua igreja, seu povo espalhado na terra, mas reunidos em uma única fé e em um só batismo. Onde quer que seja pregada a teologia da cruz, ao ouvir que nossos pecados são perdoados, estamos ouvindo a voz do nosso pastor. Ao ouvir, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, para assim estarmos certos de que fazemos parte do seu rebanho. Portanto, que o Senhor Deus, que deu a vida por nós, nos mantenha ouvindo a sua voz e sendo direcionados e cuidados por Ele. Amém. Cantemos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com voluntário Espírito. Amém. Vocês podem sentar e durante o momento das ofertas, nós cantamos o hino 118, O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada
temerei, nada temerei, nada temerei. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. De pé, sigamos com a oração geral da igreja. Oremos. Amado Pai Celestial, louvamos a Ti, pois a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguem todos os dias. Por Tua graça, celebramos a ressurreição do Teu Filho, Jesus Cristo, certos de que um dia também vamos ressuscitar e habitar na Tua casa para sempre. Obrigado pelos Teus cuidados diários para conosco, de maneira que guias nossos passos pelos caminhos da justiça e nos proteges. Confiamos que és nosso pastor e que nada nos faltará. Senhor Jesus, desde o batismo nos chamastes para sermos ovelhas do teu rebanho. Por tua obra abriste a porta do céu, onde aguardamos estar eternamente contigo. Por enquanto estamos no mundo, onde caminhamos pelo vale da sombra da morte, guarda-nos firmes na fé em Ti e conforta-nos na certeza de que és o bom pastor que nos guia. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, fazer as Tuas obras e viver conforme a Tua vontade. Usa nossos dons para trazer outras ovelhas ao Teu aprisco. Que a certeza da porta aberta no céu nos dê coragem para testemunhar de Ti. Santo Espírito, imploramos que a palavra seja pregada nos púlpitos de maneira clara, correta e fiel, para que muitos recebam a mensagem do perdão. Concede à tua igreja pastores fiéis e pregadores fiéis, e que sejam ouvidos a fim de que muitos recebam o teu evangelho para a salvação eterna. Que através dos meios de comunicação, como a hora luterana, por exemplo, a voz do bom pastor seja levada ao mundo, para que muitos conheçam o Salvador Jesus. Entregamos aos teus cuidados os doentes, os enlutados, os que carregam sofrimentos, a fim de que tenham consolo e fortaleza na tua misericórdia. Traz paz às mentes angustiadas, esperança aos desanimados, aos que vivem perturbados por dúvidas e inquietações. Mostra-lhes a direção que devem seguir. Todas as nossas alegrias, bem como nossas aflições, colocamos diante de Ti, Pai amado, suplicando que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos iniciar agora a liturgia da Santa Ceia. Iniciamos com o prefácio. O Senhor seja convosco. E com o teu Espírito. Levantai os vossos corações. Levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios
de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Amém. Muito bem, vocês podem sentar. Seguiremos com a distribuição. Sejam bem-vindos todos aqueles que foram devidamente instruídos e bem preparados de acordo com o ensino de que aqui há o verdadeiro corpo e o sangue do nosso Senhor, Deus Jesus Cristo, para perdão dos nossos pecados. Aquele, todavia, que queira participar conosco, mas não participou também do ensino da doutrina cristã a respeito do sacramento, eu os convido a nos procurar o pastor, para que com a devida instrução venhamos todos juntos a participar deste momento. No mais, digno e bem preparado é todo aquele que crê nessas palavras e reconhece que aqui temos o perdão, vida e salvação. Faremos então conforme o costume da congregação. Vocês vêm pelo corredor central e retornam pelas laterais. Primeiramente nós serviremos aos músicos, apoiadores, depois aos demais
a congregação. Vinde, pois tudo está preparado. Amém. É os dois? Tá. Toma e come, este é o verdadeiro corpo do teu Senhor. Toma e come, este é o verdadeiro corpo do teu Senhor. Toma e come, este é o verdadeiro corpo do teu Senhor. Toma e come, este é o verdadeiro corpo do teu Senhor. Toma e come, este é o verdadeiro corpo do teu Senhor. Toma e come, este é o verdadeiro corpo do teu Senhor. Toma e come, este é o verdadeiro corpo do teu Senhor. Toma e come, este é o verdadeiro corpo do teu Senhor. Nasce bondoso, vês Jesus nos chamando, chama por ti e por mim. Eis bate a porta, paciente esperando, bate por ti e por mim. Ó, vem, sim, vem. Bate a porta, paciente esperando, e chama pecador, vem. Porque esperamos, Jesus nos convida, chama por ti e por mim. Não desprezemos a graça da vida, dada por ti e por mim. Ó, vem, sim, vem. Não te demores, vem já. Eis bate a porta, paciente esperando, e chama pecador, vem. Tens amor com Jesus nos mostrado, sempre por ti e por mim. Pois libertou-nos do triste pecado, por ti e por mim. Ó, vem, sim, vem. Não te demores, vem já. Eis bate a porta, paciente esperando, e chama pecador, vem. Dado a morte para o perdão, vida e salvação. Toma e come. Obrigado, pastor. Este é o verdadeiro corpo do teu Senhor. O Senhor Jesus Cristo foi morto para todos os teus pecados. Este é o verdadeiro. Digno és, ó
nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória, o domínio também, para todos sempre. Amém, amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje para sempre. Amém, amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia, amém, amém. Congregação de pé, nós cantemos o Nunc Dimittis. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as gentes e para a glória do teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor seja convosco E com o teu Espírito, bendigamos ao Senhor. demos graças a Deus. Recebam então a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.
Muito bem, graças a Deus por mais este culto, que venhamos seguir firmes na certeza de que o Senhor Jesus é o nosso verdadeiro e suficiente pastor. Tenham todos uma continuação de um bom fim de semana, domingo, e a semana que segue também seja com Jesus como verdadeiro pastor. Eu me despeço de vocês na saída.